Boa noite, está no ar o programa Tarja Branca. O assunto de hoje é a depressão, uma doença perigosa que atinge grande parte da população mundial. Trabalhar, estudar, cuidar da família e também de si mesmo. A rotina atarefada e situações estressantes podem esconder uma doença silenciosa, a depressão. I don't know what I'm feeling. A depressão é caracterizada principalmente por alterações no estado de humor e predomínio anormal de tristeza. I'm sad. A depressão só começou a ser descrita no século XX. O preconceito e a falta de informação podem agravar os sintomas e até mesmo levar ao suicídio. 5% da população mundial, mais de 350 milhões de pessoas, sofrem com a doença. E 850 mil morrem por ano por causa da depressão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2030, a depressão será a doença mais incapacitante do mundo. O Brasil é o país em desenvolvimento que lidera o ranking mundial de pessoas que não se curam da doença. Quem esclarece nossas dúvidas de hoje sobre o tema depressão é a psicóloga Rayana Bonatti, formada na Universidade Estadual de Londrina e pós-graduanda em análise do comportamento, também pela UEL. Boa noite, Rayana. Boa noite. Como nós vimos no VT, a depressão geralmente ela é caracterizada por uma tristeza profunda. É o principal aspecto que as pessoas têm como referência para diagnosticar a doença. Até que ponto uma tristeza ela pode ser caracterizada? Qual que é a linha entre a tristeza e a depressão? A melancolia, a tristeza, a depressão? Então, isso é uma coisa até que eu vou esclarecer já. Vou falar bastante depende, né? Porque na nossa área a gente entende muito que cada pessoa é única, é difícil falar de modo geral. Mas o principal sujeito de comparação quando a gente pensa em tristeza, depressão, é a própria pessoa. Por exemplo, a gente pode pegar duas pessoas. Uma pode ser mais extrovertida pela história de vida, pelos modelos que ela teve, estilos parentais, família e tal. A outra pode ter crescido em uma família mais quieta, que tem menos aproximação com as pessoas, tende a sair menos, tende a se expressar menos, falar menos sobre o que sente. Não tem como a gente falar que essa pessoa é depressiva. Se a gente for comparar as duas, colocar as duas uma do lado da outra, a gente vai ter a impressão de que uma pode estar com depressão. Mas não, dentro do parâmetro dela, ela está apresentando um comportamento normal. Então, pra gente, quando que é considerado um quadro de depressão, um quadro que precisa de cuidado? Quando pro parâmetro da pessoa, para ela ou as pessoas ao redor, veem que ela tá com uma frequência maior de tristeza, né? Então, assim, tá se sentindo triste muito frequentemente, chorando muito, tende a não olhar mais para as coisas prazerosas, então, o que antes era prazeroso, agora para ela não é mais, está sem vontade de fazer algumas coisas. Então, para aquela pessoa, aqueles comportamentos estão em alta frequência, não era o normal dela, tá trazendo sofrimento para ela, prejudicando ela e, às vezes, até prejudicando as pessoas que estão ao redor. Então, nesse momento, a gente sempre trabalha com parâmetros de sofrimento, né, e de prejuízo que um comportamento está trazendo para a pessoa ou para as pessoas ao redor. Aproveitando isso que você falou dos parâmetros de pessoa para pessoa, existem doenças que têm sintomas parecidos com alguns sintomas da depressão, como hipertiroidismo, hipertensão. Uma pessoa que tem esses sintomas, ela deve se preocupar ou a pessoa existe alguns comportamentos, como você colocou antes, que não são preocupantes, ou qualquer desses sintomas, como cansaço, sonolência, que essas doenças causam também, elas devem ser analisadas e a pessoa deve procurar um médico para analisar isso? Quando a pessoa está com esses sintomas, ela, primeiramente, você não sabe também, pode ser uma depressão ou pode ser uma doença. Tanto é que outras doenças, como a hipertensão, ou alterações na tireoide, elas são a exclusão da depressão. Então, se a pessoa está com essa alteração, ela precisa primeiro tratar isso e, se continuar os sintomas, aí a gente vai poder falar em depressão e tratar a depressão também. Mas, com certeza, esses sintomas estão trazendo prejuízo para a vida da pessoa, né? Então, ela tem muito menos energia, então isso pode atrapalhar nas atividades rotineiras, altera a concentração dela também, sentimento de tristeza muito grande. Então, com certeza, isso vai estar atrapalhando a vida da pessoa também. Se tiver, e se ela for procurar, às vezes ela pode estar achando, eu acho que eu estou com depressão. Ela vai procurar um psiquiatra, se for um profissional
consistente, ele vai pedir exames para descartar. E às vezes ele vai falar, ó, sua tireoide está alterada, então eu recomendo que primeiro você procure um médico, trate esse problema, porque os sintomas podem estar decorrentes dessas alterações. Rayana, e existe um fator genético que predispõe uma pessoa a ter depressão? Então, pode existir sim. Na nossa área de atuação, que é a análise do comportamento, a gente entende que o comportamento é multideterminado e ele é produto de 3 níveis de seleção, que é a seleção filogenética, que daí entra a parte da genética, da biologia, da espécie, a parte ontogenética, que é a história do indivíduo, que cada uma tem diferente, ninguém tem uma história ontogenética igual, e a seleção pela cultura, né, que também é muito forte, a cultura influencia muito no nosso comportamento. Então, uma pessoa pode sim, no nível filogenético, ter, por exemplo, um marcador da depressão, mas não é porque ele tem esse marcador que ele vai desenvolver, assim como não é porque a pessoa tem um marcador de outra doença, do câncer, de repente, ou de alguma outra doença, que necessariamente ele vai desenvolver. Ele precisa ter fatores ambientais também, que daí entram na história do indivíduo, para desenvolver, mas existem sim genes que podem predispor à depressão. E dentro das nossas pesquisas nós verificamos que as mulheres, elas têm uma frequência bem maior nos quadros de depressão do que os homens. Uma proporção de cada 2 mulheres, afetam 2 vezes mais as mulheres, né? Por que acontece isso? Então, eu não tenho dados que comprovem que a genética feminina, por exemplo, está mais propensa a ter o gene da depressão do que a da masculina. O que eu consigo pensar quando você me diz isso é que pode ter, claro, tem a história de vida de cada um, mas que pode ter uma influência muito grande dos fatores socioculturais, porque na nossa cultura tem muito disso, de que o homem é o mais forte, de que o homem não pode chorar, de que o homem não pode estar triste. Então eu nem consigo te dizer se é questão de que a depressão se manifesta mais em mulheres ou se é questão de que as mulheres procuram mais tratamento do que o homem, né? Porque o homem tem a questão cultural muito forte de ter que ser forte, né? Então eu imagino que a depressão para um homem tenha um peso cultural muito maior que para a mulher. Para a mulher também pode ter a questão dos hormônios, né? De que tem a questão do período menstrual, que ela fica mais sensível, tal, pode ter alguma influência. Mas eu não vejo nenhuma, até porque comportamento pra gente é muito determinado, eu não vejo nenhuma causa que eu te fale, olha, as mulheres têm mais. Acho que tem essa influência, pode ter essa influência dos hormônios, pode ter essa questão cultural também. Vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente volta com as histórias de 2 mulheres que enfrentam a depressão. O nosso tema de hoje com a psicóloga Rayana Bonatti. O Tarja Branca volta... O Tarja Branca está de volta e nós continuamos a falar sobre a depressão com a psicóloga Rayana Bonatti. Rayana, nós vimos no primeiro bloco que as mulheres, elas têm ou são diagnosticadas em maior número do que os homens, né? Mas e as crianças? É comum crianças terem depressão? Hoje em dia tem sido mais diagnosticado também, mais comum. Acho que o fator, mais uma vez, o fator cultural, entra muito, contribui muito para isso, né? Porque a gente vive em uma sociedade onde a gente vive mais, tende, né, as contingências, por exemplo, as contingências da escola, as contingências do trabalho, de outros campos da nossa vida, tendem a fazer com que a gente se comporte mais para evitar coisas ruins do que para conseguir coisas boas, conseguir coisas que são prazerosas, né? Então, o sistema educacional, por exemplo, o modo como ele é desenvolvido, o modo como ele é planejado, as crianças muitas vezes estudam mais para uma prova para evitar a nota vermelha, evitar consequências que vão ter em casa, por exemplo, do que pelo prazer de estudar, pelo prazer do conhecimento. Em casa, muitas vezes, a gente tende a dar muita atenção negativa para as crianças, né? Então, assim, é muito difícil a gente chegar para uma criança e falar assim, nossa, que legal, ela está se comportando super bem, mas ela fazer alguma coisa errada, a gente parece que tem um olho voltado muito para os erros, né? Então, essas contingências que são consideradas aversivas, coercitivas, às vezes os pais trabalham muito, ficam um pouco em casa, a criança fica com um ambiente social muito restrito, com atividades prazerosas muito restritas. Então, isso pode contribuir muito para o desenvolvimento da depressão já na infância.
Rayana, nós vamos ver agora uma entrevistada, aproveitando que nós estamos falando do caso da depressão na infância, que ela foi diagnosticada com depressão desde a infância. E a partir de então está fazendo tratamento e agora nós vamos... ela está tentando lutar para superar e nós vamos conhecer um pouquinho mais da história dessa entrevistada. A estudante de veterinária Amanda Cobai, de 19 anos, tem uma vida normal como a maioria das garotas da idade dela, mas foi ainda pequena que a depressão começou a dar os primeiros sinais. Eu sempre fui uma criança meio que já imaginava o pior assim, das coisas, esperava que nada desse certo, que tudo... Se eu fosse fazer uma prova que eu ia tirar nota baixa, que eu não ia conseguir estudar, porque eu era burra. Quando me dá, assim, uma coisa muito forte, eu sinto que meu coração dispara e eu fico tremendo, assim, muito ansiosa. Às vezes não consigo dormir esperando alguma coisa que tem no outro dia, assim. E aí isso puxa já os pensamentos negativos, e aí eu vou ficando triste, aí acaba eu vendo que é uma crise de depressão, assim, que eu tô tendo. Porque é o dia... quando eu acordo, eu já sei se vai ser um dia que eu vou ter uma crise ou não, porque eu já acordo, assim, me sentindo diferente, já acordo mal, indisposta, com vontade de ficar dormindo, fico irritada, tudo me irrita, as pessoas, parece que todos viram, sabe, assim, todos viram os inimigos, ninguém quer o meu bem, assim, eu já começo a acreditar nessas coisas. Aí, eu já posso tomar um remédio de manhã que o resto do dia vai ser assim. Assim, eu tomava 2 por vez. Tomei 2, aí depois voltei no médico. Ele não achou que esses 2 estavam sendo bons. Um porque estava me fazendo perder muito peso. E o outro porque realmente estava fazendo efeito, que eu usava pra dormir. Era muito, muito fraco. Então ele deu um que era mais forte, um pra eu dormir, que era um tarja preta. E deu um controlado, que é um ansiolítico e antidepressivo. O pior, mais difícil é você admitir que você tem a doença. Porque... as pessoas, até você mesma acha, de tantas pessoas dizer, você acha que você tá fazendo drama, que na verdade não é. Porque você acaba ficando deprimido, né, como eu disse, por coisas normais, assim, coisas que todo mundo passa e você não consegue encarar. Então tem que ir num profissional, conversar bastante com os amigos, não ficar... tem que manter o equilíbrio. Rayana, durante o diagnóstico, enquanto o paciente está passando por tratamento, é comum que ele tenha algumas crises, né, durante esse tratamento. Por que isso acontece mesmo quando o paciente está tomando medicamento? Então, na nossa área de atuação, né, para análise do comportamento, a depressão é uma classe de comportamentos, né? Então, o indivíduo está fazendo determinadas coisas, está emitindo determinados comportamentos que, pela frequência, pela duração, pela intensidade, pelo grau de interferência que está tendo na vida dele, a gente chama de depressão e entra com um diagnóstico, um tratamento para isso, né? Então, assim, a gente estuda que o comportamento ele é mantido pelas consequências dele. Né? Então, assim, nenhum comportamento vem do nada e nenhum comportamento vai para o nada. Se ele está sendo emitido, ele tem uma função no ambiente, né? Ele teve antecedente para isso e ele está tendo consequências para esse comportamento. Então, pode ser a retirada de algum estímulo aversivo, né? Então, quando ele faz determinada coisa, ele deixa de fazer outras que são ruins para ele. Enfim, alguma coisa pode ser atenção social, pode ser N coisas que estão consequenciando e mantendo aquele comportamento. Então, durante o tratamento, seja ele farmacológico ou psicoterápico, se não tiver o uso de medicamentos, o indivíduo, aquele comportamento vem sendo emitido por um período de tempo. Então, para ele deixar de ser emitido e para que novos comportamentos sejam emitidos no lugar, comportamentos mais saudáveis, que tragam consequências mais positivas para ele, demora um tempo, né? Pensar um comportamento quando ele está na fase de ser extinto, que ele está num processo de deixar de ser emitido, no começo acontece ao contrário, ele é emitido com alta frequência para depois cair a frequência do comportamento. A gente vê isso nos estudos e assim com esse conceito que a gente trabalha na clínica analítica comportamental. Então, é muito comum que no tratamento, no começo, ele comece a emitir em alta frequência comportamentos que são considerados depressivos, para depois emitir outros comportamentos. E é comum também que durante o tratamento, e às vezes também a pessoa está no tratamento de depressão, aí tá tudo bem, acontece um dia de acontecer alguma coisa chata, não sei, alguém brigou com ele no trabalho. Isso é uma coisa que vai fazer qualquer pessoa ficar triste, né? Mas aí ele chora, fica um pouco mais acuado e as pessoas, nossa, voltou a depressão. Não, a gente sempre tem que avaliar a depressão
pelos sintomas, mas também pela frequência dos sintomas, pela duração, pela intensidade, para a gente avaliar se é um quadro de depressão ou não, se o sujeito passou por alguma coisa que qualquer pessoa está sujeita a ficar triste, mais deprimido. Certo. Rayana, um estudo da Universidade de Houston mostrou que a utilização dos jovens, os jovens utilizando as redes sociais, eles têm ficado mais deprimidos. O uso da tecnologia, ela pode causar o aumento do índice de depressão nos jovens? Mais uma vez eu vou ter que te falar que depende, né? Depende de como essa tecnologia está sendo usada. Depende do que por exemplo, um indivíduo que ao entrar em contato com redes sociais, por exemplo, ou com outros meios tecnológicos, se isola, deixa de ter contato com amigos, contato social, que antes era prazeroso para ele, deixa de ter contato com a família, que antes era prazeroso para ele, cai o rendimento na escola, que era uma fonte de reforçadores para ele, porque a família dava muita atenção quando ele ia bem na escola, tal. Ele foi privado de vários contextos que antes eram prazerosos para ele. E isso é um dos antecedentes para a depressão, quando o sujeito perde alguns estímulos reforçadores, que a gente chama que eram os estímulos... reforçador não é a mesma coisa de prazeroso, mas para a gente entender um pouco, eram estímulos que consequenciavam o comportamento dele de forma positiva e aumentavam as chances dele emitir certos comportamentos. Então ele restringe muito a vida dele ao ambiente social. Então isso pode ser antecedente para comportamentos depressivos. Mas então depende de cada caso. Se ele usa essa rede social de uma forma saudável, se isso passa a ser mais uma fonte de contato, passa a ser mais uma fonte de um lugar onde ele pode jogar, onde ele pode conversar com amigos, onde ele pode estudar, não necessariamente ele vai desenvolver depressão. Certo. E ainda falando dos jovens, Rayana, durante a juventude, as pessoas, em alguns casos, têm a frequência de abuso de álcool e outras drogas. O álcool, quando ele está presente numa pessoa, ela sendo alcoólatra, ela pode se tornar depressiva, ou uma pessoa que é depressiva, ela pode se tornar alcoólatra? Mais uma vez eu vou falar que depende. Eu acho uma chatice isso, porque a gente, em psicologia, a gente olha muito para o indivíduo enquanto único, né? Então é muito difícil para eu te falar em generalidade nesses casos. Mas ele pode funcionar como os dois. Uma pessoa que tem depressão, que está com os comportamentos considerados depressivos, ele pode usar a bebida como que a gente chama de uma válvula de escape, ele pode usar a bebida como uma forma de evitar estímulos aversivos, como uma forma de fugir dos problemas, de evitar os problemas. E também uma pessoa que tem um histórico de consumir muito álcool, primeiro que álcool é uma droga que altera o funcionamento do organismo, né? Então, alterando o funcionamento do organismo, ele altera os neurotransmissores, o que pode ser um antecedente para depressão. Além disso, as consequências dele de estar bebendo muito, talvez brigas com a família, se ele tiver uma família, talvez perder a aula, tirar nota baixa, diminuir concentração no trabalho, algumas consequências aversivas que ele pode ter em consequência do abuso do álcool também podem ser antecedentes para o comportamento depressivo. Então, pode ser os dois, pode ser uma forma que ele encontra de lidar com os sintomas depressivos, ou pode ser também antecedente. Certo. Nós temos outro caso de uma pessoa, uma moça que teve depressão na infância, a doença se estabilizou, ela teve a primeira vez com 10 anos e voltou a se manifestar. A funcionária pública Marcilene Saraiva apresentou ainda criança os sintomas da depressão. Aos 10 anos de idade, foi diagnosticada com a doença. Eu já era uma criança retraída. Eu tinha dificuldade de me envolver com outras crianças, de mesmo ter um relacionamento mais fixo com as outras crianças. Meu relacionamento geralmente era com pessoas mais velhas. Aí com 10 anos eu sofri uma tentativa de abuso por um amigo da família. Eu sofri essa tentativa de abuso e aí eu comecei a me retrair ainda mais. Algumas pessoas não entendem, é difícil para a família, por mais que ame a pessoa, é difícil para a família entender que aquilo é uma doença. Porque quando é uma doença física, que você pode ver a pessoa doente fisicamente, a família pode até tentar ajudar com medicamento, tudo. Mas quando é uma doença psicológica ou psiquiátrica, é mais complicado. Aí quando eu engravidei, eu tive alguns problemas no trabalho durante a minha gravidez, e aí isso foi acumulando. E
os hormônios já mexem muito com a estrutura psicológica da mulher, os hormônios da gravidez, e aí eu fui piorando. Logo depois do parto, aí isso piorou bastante, aí vieram pensamentos de suicídio, tudo. Mas, graças à minha família, que depois de tanto tempo, durante o meu tratamento, que eles aprenderam a lidar comigo, que me deram muito apoio, aí então eu não precisei chegar a fazer um tratamento. Nessa fase da depressão pós-parto, me prejudicou porque eu estava terminando o meu curso, faltavam apenas algumas horas extracurriculares para terminar o curso, e eu acabei não terminando porque eu simplesmente não conseguia vir para a UEL, eu não conseguia vir estudar. Eu tinha pânico de entrar no ônibus e dizer, não, eu preciso ir para a UEL terminar as horas extracurriculares. Então isso foi me fechando, tanto que eu ainda estou sentindo as consequências porque eu estou terminando agora. Rayana, segundo a Organização Mundial da Saúde, quando a mulher dá luz, existe um período de até 7 dias em que ela sente um estado de melancolia, de uma certa tristeza. Passando desse período, quais os agravantes que podem fazer uma mulher ter uma depressão pós-parto ou até cometer um infanticídio, né, e acabar matando o bebê após o parto? Isso varia muito, né? Mas algumas variáveis que podem interferir, né? E que podem aumentar a probabilidade de uma depressão pós-parto. Por exemplo, se a mulher ela não teve um modelo materno, então às vezes foi criado pelo pai ou foi criado por avós, que é uma criação, por mais que não tenha um modelo materno, né? De como cuidar, tal. Então, às vezes, não tem a presença da mãe também para ajudar, porque ser mãe também é um repertório que a mulher desenvolve, por exemplo, com o primeiro filho, né? Ela não sabe como é ser mãe até ela ser mãe, né? Então, por exemplo, se ela não tem estrutura, se ela não tem ajuda, seja da mãe, seja do marido, seja de uma enfermeira, pode ser que perante uma situação que ela não saiba como se comportar, né? Ela desenvolva depressão, né? Também às vezes muita cobrança, se ela está num ambiente muito coercitivo, né? Que daí também entra a falta de ajuda. Se a criança tem algum problema, às vezes a criança nasce com alguma doença, nasce com alguma síndrome, né? Alguma coisa que ela tem que se adaptar, que ela tenha que procurar ajuda, procurar tratamento, que demande muito dela, que demande comportamentos com custo muito alto para ela. Pode ser também que ela desenvolva depressão pós-parto. Então, tem vários fatores, né? Vai depender de cada mulher, da história de vida de cada uma. Certo, Anne. Vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos ver que a aceitação da doença e a superação do preconceito auxiliam no tratamento da depressão. Tarja Branca está de volta. Estamos falando de uma doença grave e que afeta mais de 350 milhões de pessoas no mundo todo. Isso representa cerca de 5% da população. Quem está aqui conosco no estúdio é a psicóloga Rayana Bonatti. Rayana, no começo do mês passado, um jornalista chamado Luiz Carlos Prates afirmou, abre aspas, todo depressivo é um frustrado, fecha aspas. Uma pessoa que ela está depressiva e ela escuta isso, vai agravar o quadro dela? Como que uma pessoa, diante de uma pessoa que pode ter depressão, ela deve se comportar? Esse tipo de coisa deve ser dita, deve ser evitada? O que a gente pode fazer? Acho que tudo que leva à generalização deve ser evitado, né? Porque nenhuma depressão é igual à outra, nenhuma depressão é ocasionada exatamente pelo mesmo motivo da outra. Então, pode ser ocasionado pela morte de um ente querido, mas um foi pela morte do João, o outro foi pela morte da Maria, são pessoas diferentes, são histórias diferentes. Então, assim, tudo que leva à generalização, né, uma pessoa é uma coitada ou é uma frustrada, não é legal porque as pessoas são diferentes, a história de vida delas são diferentes e a depressão também, os antecedentes para a depressão de cada uma são diferentes, né. E isso foi um comentário totalmente depreciativo, né, acho que você não tem uma instrução de como lidar com pessoas depressivas, né? Mas eu acho que tem uma instrução de respeitar as pessoas, independente do que elas apresentam, independente do que elas tenham. Eu acho que esse foi um comentário bem desrespeitoso, né? Então, acho que foi totalmente imprudente, totalmente. Aproveitando para falar
da depressão no ambiente de trabalho, no mês passado, em março, o piloto alemão Andreas Lubitz, da companhia Germanwings, ele era diagnosticado com depressão, mas segundo as informações das reportagens, ele falsificou laudos para poder pilotar. Então, o que ocasionou? Ele supostamente se suicidou e matou mais de 150 pessoas junto com ele na queda do avião. Quando uma pessoa está no ambiente de trabalho e o empregador, ele tem esse contato com a pessoa e ele percebe que ela está tendo um comportamento depressivo, como que o empregador deve agir diante dessas pessoas que apresentam esses sintomas de depressão? Então, em primeiro lugar, a depressão é considerada o transtorno psiquiátrico mais incapacitante, né? Então, isso envolve muito, quando a gente fala incapacitante, envolve muito a questão do trabalho também, né? Porque tem muitos trabalhadores apresentando essa doença e ela ainda é muito negligenciada, o papel do psicólogo dentro da empresa ainda é muito negligenciado, né? Então, assim, essa foi uma informação dada, mas também tem outras informações de que a empresa não aceitou os laudos, ou também de que a empresa tinha um psicólogo que fez um teste, não deu resultados, e aí ficam algumas perguntas, principalmente no campo da psicologia do trabalho. Quanto tempo tinha sido feito esse teste, né? Foi feito quando ele foi admitido há 10 anos atrás, né? Tinha um psicólogo nessa empresa, como que ele atuava, né? Ele percebia, ele entrava em contato com os funcionários, ainda mais em uma profissão que exige muito cuidado, porque está lidando diretamente com a vida e com a segurança de outras pessoas, né? Então, assim, soltou esses dados, mas a gente tem outras informações também, talvez pode ser que esses dados tenham sido fornecidos pela empresa, numa forma de se proteger também, né? Mas não tem nada comprovado de que foi ele que omitiu isso, né? E os cuidados que a empresa estava tendo. Então, assim, é muito importante, você tem contexto em que tem pessoas, você cria um contexto para precisar de um psicólogo, você cria demanda de um psicólogo. Você acredita que ele tendo omitido ou esses laudos terem demorado a serem refeitos, isso pode ter levado ele a ter um comportamento suicida e provavelmente... Eu não posso afirmar que foi isso que levou ele a ter o comportamento suicida, mas isso com certeza negligenciou uma série de outros comportamentos que ele devia estar emitindo antes, né? Porque o comportamento, ele nunca vai aparecer em um primeiro momento, estou depressivo, minha depressão começou hoje, eu vou me matar, né? Ele vai variando, né? Então, às vezes, para ele ter chegado a esse ponto de suicídio, deve ter tido um histórico muito grande, deve ter apresentado outras manifestações e as pessoas ao redor dele, as pessoas dentro do campo de trabalho não estavam atentas a isso, né? Então, é muito importante, eu acho que isso chamou atenção para essa necessidade de que é preciso ter um psicólogo no contexto do trabalho, é preciso que os trabalhadores sejam ouvidos, trabalhadores também saibam que vocês... porque assim, é uma coisa, principalmente em empresas privadas, é prezado muito a produtividade, né? Então, assim, uma pessoa está com depressão, cai a produtividade, tem menos chance de se concentrar, tem menos vontade, vê menos prazer e tal... Cai a produtividade dele, a empresa já fica de olho. Se ele aparecer com um diagnóstico de depressão, assim, ou se a empresa desconfiar, ele pode até ser demitido por isso, né? Mas é importante que os trabalhadores saibam que eles são respaldados, que transtorno psiquiátrico também é considerado uma doença e que se ele tiver com laudo de que ele está com um transtorno psiquiátrico, ele não pode ser demitido, ele tem um respaldo judicial para isso. E para essas pessoas que precisam de ajuda, vamos ver agora os locais que as pessoas podem encontrar essa ajuda aqui em Londrina. O CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, funciona 24 horas para atendimento. O agendamento pode ser por telefone ou presencial. Aceita encaminhamento de clínicas particulares de Londrina. Fica na rua Alba Bertoletti Clivati 186, no Jardim Alto da Boa Vista. O telefone é o 3378-0121. O CAPS Infantil funciona toda terça-feira pela manhã, das 8 ao meio-dia. É preciso levar xerox de um documento da criança ou adolescente para o atendimento. O agendamento pode ser feito por telefone e a clínica aceita encaminhamento de clínicas particulares de Londrina. A Clínica Psicológica da UEL faz agendamento por telefone ou recebe encaminhamento de qualquer clínica particular ou do CAPS.
A clínica fica no campus da Universidade Estadual de Londrina, no Centro de Ciências Biológicas. O telefone para atendimento é o 3371-4273. Rayana, a depressão tem cura? E como que é o tratamento da depressão? A depressão tem tratamento, sim, né? É que a depressão, ela pode surgir de várias formas, de forma leve, moderada, grave, pode surgir em comorbidade com outros transtornos psiquiátricos, né? Mas ela tem tratamento, sim. A pessoa, dependendo do quadro de cada pessoa, a gente vai avaliar se ela precisa de acompanhamento farmacológico também, ou se só o acompanhamento psicológico já é suficiente. Por exemplo, às vezes é algo mais pontual. Aconteceu depois da morte de alguém próximo, ou da perda de algo importante, de um emprego, alguma coisa assim. Descoberta de alguma doença grave, né? Então, é algo mais pontual que só a terapia pode ajudar. Ou, às vezes, pode ser algo decorrente de alguma falha, de alguma falta de comunicação entre o cérebro e alguns neurotransmissores. Então, por exemplo, pode ser que uma pessoa não produza serotonina o suficiente, né? E aí tem que entrar com medicamento para estimular essa produção. Às vezes, se a pessoa procura tratamento muito tarde, por exemplo, com 40, 50 anos, pode ser que só o medicamento não ajude a estimular e o corpo não consiga produzir sozinho. Então pode ser que ele tenha que passar tenha que tomar o medicamento até pelo período da vida, assim, para ajudar a produzir. Da mesma forma, se alguém descobre que tem uma doença endócrina, por exemplo, né, que o organismo não produz qualquer vitamina ou alguma coisa suficiente para trabalhar de uma forma adequada, então vai ter que fazer acompanhamento. Mas tem tratamento, tem como melhorar a qualidade de vida. Dentro da terapia, a gente procura sempre buscar na história de vida da pessoa e com a pessoa atividades que ela fazia que eram prazerosas, o que pode ser rearranjado na rotina dela, no contexto dela, que pode ajudar ela a ter acesso a consequências prazerosas para ela, coisas boas, né? Se for preciso interferir com a família, porque a gente não pode estar em todos os contextos dela, mas a gente a gente sempre prima pela qualidade de vida, né? Diminuição de sofrimento e para a pessoa estar caminhando em direção ao que ela acredita, né? Que isso não incapacite ela e deixe de trazer sofrimento para ela e para as pessoas ao redor. Certo, Rayana, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Obrigada a vocês, gente. O Tarja Branca fica por aqui. Hoje nós falamos sobre a depressão. Obrigada pela sua companhia, boa noite e até a próxima semana.